Bom, seja bem-vindo a essa aula aqui, onde nós vamos abordar a área de transações, né? Como se fosse o seu extrato bancário. Todos os seus lançamentos, eles são dispostos nessa área, tá? Então aqui você tem basicamente, né, os principais cards, assim como na tela início, receitas, despesas, investimentos e o saldo, lembrando que por padrão sempre está configurado por mês, tá? Então aqui você tem todos os seus lançamentos, tanto os que são carregados através do WhatsApp, quanto também os lançamentos que você inserir de forma manual. Como a aula aqui é focada na versão web, na versão de aplicativo, vamos focar bastante nos lançamentos manuais aqui. Então, aqui você tem basicamente os cards com os lançamentos, as principais informações, sempre dispostos de ordem decrescente dos lançamentos, os mais atuais para os mais antigos. Então, se você for correndo aqui, os mais antigos estão lá para trás, tá? Então, aqui você tem todos os seus lançamentos e sempre que você quiser iniciar um novo lançamento, uma nova transação, clicou aqui em cima, você tem as principais perguntas que você precisa preencher, os principais campos, né, que você precisa preencher para fazer o seu lançamento. O tipo, basicamente nós temos três tipos aqui: receita, despesa e investimento, o valor, o estabelecimento ou a descrição que você queira que fique bem visível, tá, aqui na ferramenta. Categoria, nós temos algumas pré-configuradas, mas fique tranquilo, você tem a opção de inserir uma nova categoria aqui ao lado, caso não tenha nenhuma ali que você identifique, mas nós também teremos uma aula específica sobre categorias, onde você vai ter ali as opções disponíveis de forma automática, já pré-configurada, como que você faz uma edição, como que você exclui, como que você adiciona uma nova categoria também na área de categorias, tá? Mas aqui, durante o lançamento, caso você identifique que não tem uma categoria específica que você está procurando, você não precisa sair dessa área para ir lá na aba de categorias, cadastrar uma nova e voltar aqui para fazer o lançamento. Você consegue fazer exatamente por aqui, criando uma nova. Uma data, a data do lançamento, uma descrição caso você queira, e aqui embaixo você tem duas opções, uma de compra parcelada e uma de despesa recorrente, tá? Então vou fazer um lançamento de compra parcelada e um lançamento de despesa recorrente para que você possa identificar como funciona e eu vou te explicar o conceito também. Então aqui vou lançar uma despesa, vou imaginar que eu fiz uma compra de R$ 500, vou colocar aqui como internet, por exemplo, vou marcar a categoria de compras, colocar a data, vou colocar uma data específica aqui, vou colocar a data de hoje, né, a data dessa gravação, e vou colocar compra parcelada. Quando eu clico na opção, ele abre aqui e pergunta quantas parcelas foram essa compra aqui. Vou colocar que foram duas parcelas e ele já calcula automaticamente o valor dessa parcela. Se eu clicar em adicionar a transação, ele já vai fazer o lançamento aqui dessa transação. Perceba que ela já está aparecendo aqui, né? Parcela 1 de 2. E se eu for verificar no mês seguinte, por exemplo, se eu colocar aqui dezembro, em dezembro essa despesa já estará aqui, parcela 2 de 2, R$ 250. Então aqui você tem essa possibilidade de lançar um gasto parcelado para que no mês seguinte você não tenha que lançá-lo novamente, você já consegue automatizar esse lançamento. E claro, aqui você tem todas as funções de editar esse lançamento e você também tem as opções de excluir. Tanto você pode excluir apenas esse lançamento, como você pode, se for uma compra parcelada ou uma despesa recorrente, você pode excluir todos os lançamentos seguintes, tá? Por exemplo, Vitor, eu lancei errado, realmente não foi essa compra, quero excluir. Você não precisa ir todos os meses dos parcelamentos excluir um por um. Você pode vir aqui e excluir ou apenas essa, ou você pode excluir todas. Se eu clicar em todas aqui, ele apaga não só a desse mês, se você for conferir lá no mês de dezembro, não tem mais o parcelamento aparecendo aqui. Então você tem essa possibilidade à sua disposição com relação à compra parcelada. Então, o conceito da compra parcelada é bem tranquilo. Fez uma compra, dividiu em tantas parcelas, você lança a compra parcelada. Quando for uma despesa não recorrente, por exemplo, o que seria uma despesa não recorrente? Aquela despesa que
você não parcelou, mas ela está presente no seu fluxo, no seu orçamento todos os meses. O que seria isso? Um aluguel, um condomínio, por exemplo, uma assinatura do Netflix. Então, são contas que estarão presentes no seu fluxo e elas não são parceladas, elas são recorrentes. Então, se eu vier numa nova transação, vier aqui na opção de despesa, vou colocar aqui como se fosse um aluguel, tá? Vou até escrever aqui, aluguel, para ficar mais claro. Categoria, eu vou colocar como despesas de moradia, que ele tem aqui uma opção, moradia. Vou colocar a data de hoje também. E se eu marcar despesa recorrente, perceba que, por padrão, ele traz uma repetição automática de 24 meses. Aqui você pode colocar quantas repetições você quiser, tá? Então eu quero 12 parcelas, eu quero 10 parcelas ou 10 meses de recorrência, né? Porque normalmente, dá o exemplo do aluguel, ele é reajustado todo ano. Então você tem contratos anuais. Você pode colocar aqui que o seu contrato é de 12 meses e depois de 12 meses ele provavelmente vai mudar o valor. Então, se eu adicionar a transação aqui, ele vai colocar o aluguel no valor que eu coloquei, não vai colocar parcela, porque ele não é uma compra parcelada, ele é recorrente. Se eu fizer um filtro, por exemplo, para janeiro de 2026, perceba que ele estará sendo repetido aqui. Se eu colocar para agosto de 26, continuará aparecendo aqui. Tá? Lembrando que nós colocamos uma repetição de 12 meses. Tá? Então, aqui você tem essa possibilidade de fazer esse controle das suas despesas recorrentes. E claro, toda a parte de edição, assim como na compra parcelada, está toda disponível aqui. Você pode ajustar, por exemplo, Vitor, nesse intervalo de 12 meses, no quinto mês teve um reajuste, você pode ajustar. Quando você fizer o ajuste, você pode ajustar naquele mês e os meses seguintes ele já corrige as outras parcelas também. Então, além disso, claro, a possibilidade de exclusão também está aqui à disposição. Se eu apertar para excluir, ele vai remover todas as repetições. Se eu vier nos meses seguintes aqui, ele não estará mais aparecendo o aluguel aqui. Então, essa parte da despesa recorrente e da compra parcelada, você tem essa possibilidade para que você não tenha que ficar repetindo esses lançamentos nos meses seguintes. Além disso, a ferramenta também tem aqui em cima a opção de você excluir todos os lançamentos. Aqui é um ponto de atenção que eu sempre falo, que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque dependendo do filtro que estiver aqui, vou dar um exemplo, você quer apagar apenas o mês de novembro, por qualquer motivo você quer excluir os lançamentos de novembro. Se você não se atentar ao filtro aqui e tiver um filtro de ano, por exemplo, se você apertar para remover todas, ele vai apagar o ano inteiro, não apenas o lançamento do mês. Então, sempre que você for utilizar remover todas, tenha muito cuidado, principalmente com a parte de filtro, tá? Eu sempre recomendo que você faça excluindo diretamente o lançamento um a um. Sei que dá um pouco de trabalho, mas esse é o ideal. Porém, à medida que você estiver mais tranquilo com a utilização da ferramenta, colocou o filtro aqui de mês, quer apagar o mês todo, você dando o comando, você pode remover todos os lançamentos do mês. Com isso, essa é a tela de transações. Te indico, inclusive, que você acompanhe as próximas aulas para que você aprenda cada vez mais a utilizar todas as opções disponíveis da ferramenta Talento.